Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De repente, nós ouvimos assim hoje. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda não quereis tornar responsáveis pela morte desse homem, Cristo. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Vamos repetir isso. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Vamos mais uma vez? É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exultou, tornando o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Hoje o padre escolheu a primeira leitura para ser o texto de apoio do nosso momento de adoração. Por quê? Primeiro, para chamar a nossa atenção por mais uma vez que estar matriculado na escola pascal é ter a coragem, é abraçar a oportunidade de revisitar as primeiras comunidades cristãs, como nós nascemos, e ter a coragem mesmo de perguntar: as nossas comunidades, elas têm o que das primeiras comunidades? O livro dos Atos dos Apóstolos deveria ser lido por nós, pelas nossas pastorais, pelos nossos movimentos, pelos nossos serviços, pelos nossos coordenadores, pelos nossos líderes, por nós padres, todos os dias. Todos os dias. Nós carregamos o nome de cristãos e temos uma comunidade como referência, as primeiras. E nos Atos dos Apóstolos há os relatos de como essas primeiras comunidades viviam. E como nesta semana os relatos catequéticos das primeiras comunidades estão riquíssimos, riquíssimos. E sinceramente nesta semana, principalmente terça-feira, quando eu celebrava no Hospital Liangote, em meu coração eu fiquei envergonhado, eu fiquei com vergonha. Que vontade de esconder a minha cara debaixo do altar, depois que eu prestei muita atenção nos detalhes da primeira leitura de terça-feira.
Eu pedi que vocês repetissem: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Obedecemos a Deus a partir da escuta, a partir do momento em que nós ouvimos Deus, paramos para ouvir Deus, ouvir Deus. Por isso que na terça-feira eu fiquei envergonhado, ao parar com mais abertura de coração, com mais detalhes, sobre a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que não é diferente do texto de hoje. Sinceramente, eu fiquei muito envergonhado. Ter a coragem de perguntar: nós somos iguais às primeiras comunidades? Eles não eram perfeitos, não eram santos. Mas eles davam conta de fazer o que nós desaprendemos. Eles se mantinham perseverantes em elementos fundamentais da vida cristã, que nós estamos dando sinais de que nós desaprendemos, que nós estamos enferrujados, que nós não ligamos mais. Eu queria fazer uma pergunta para todos. Como que você veio para esta missa? Quais os sentimentos que rondam o seu coração? E mais, quais são os propósitos que rondam o seu coração? Eu sei que a minha cara é muito feia, mas dá um jeito de grudar no meu rosto, e guardem isso. Eu estou olhando para você. Quais os sentimentos que rondam o seu coração? O que ronda o seu coração de propósito neste momento? Você veio a essa missa por quê? Para quê? Por quê e para quê? Há um dado que muitas pessoas não gostam de meditar, mas eu acho que está precisando da gente insistir com mais sofreguidão. Nós temos certeza de uma coisa na vida, e como nós sentimos pavor dessa única coisa que temos certeza, que é a morte. Todos nós sabemos que vamos morrer, todos nós. E parece-me que estamos cada vez mais gastando energias em atitudes e coisas para fingir de alguma forma de que nós não vamos morrer um dia. Com isso, ela dói, ela cria saudade, ela rompe. Com isso, nós não gostamos de trafegar por ela para meditar, porque ela tem sim o poder de nos recolocar na vida com juízo, de nos recolocar no compromisso cristão com profundidade. A morte tem esse poder sim, só que nós não paramos para meditá-la, porque temos medo dela. E na verdade, nós deveríamos ter a mesma atitude de Francisco de Assis. Eu não vou ter medo da morte, eu vou tratá-la como minha irmã, porque eu quero aprender com ela a viver o contrário dela, que é a vida que eu tenho. Enquanto eu gastar tempo e energia tendo medo dela, eu não vou aprender com ela a valorizar o que eu tenho e que ela não tem, que é vida. Mas é preciso meditar sobre ela, conversar com ela, aprender com ela. O mundo está cada vez mais perdido, porque nós não paramos para escutar vida olhando para a morte. Nós não crescemos na vida olhando para a morte, e precisávamos olhar mais para ela. Ai, padre, que proposta esquisita. Você já tinha parado para pensar que nós vivemos melhor quando, faça essa experiência, quando olhamos para a morte, conversamos com ela, ao invés de ficarmos com medo fugindo dela. Não estou dizendo que temos que correr para os braços dela, mas fazer dela escola para a vida. A vida. Na primeira leitura, eu encontro claramente os apóstolos tendo esse momento de: eu estou aprendendo com a morte, e por isso eu estou vivendo melhor. Porque nós já chegamos no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. Depois de termos saído da Semana Santa, momento em que recordamos os apóstolos que sumiram, desapareceram, viraram as costas para Jesus. Domingo, eu chamava a atenção de vocês
para a atitude plena de paz de Jesus. Os discípulos, os apóstolos estavam reunidos num linguajar mais nosso, numa mentalidade nossa. Jesus tinha tudo para entrar naquele lugar fazendo barraco, tirando satisfações, gritando, esbravejando. Vocês me abandonaram, vocês me deixaram no momento em que eu mais precisei de vocês. Mas Jesus chega e deseja paz, para dizer, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Não existe paz sem perdão, não existe. Estou com o meu coração aberto, livre, paz. Vamos começar de novo. Esses apóstolos entenderam, a meu ver, olhando para a morte, que eles tinham que criar juízo, reaprender a viver e começar de novo. E começaram. Olha que bonito. Vocês perceberam Pedro, a diferença de Pedro? A diferença daquele Pedro imaturo, que nega Jesus 3 vezes. Vocês prestaram atenção no texto? Que o padre fez questão de proclamar de novo? A postura madura, amadurecida, crescida, de gente, de Pedro. Os sacerdotes chamam os apóstolos no sinédrio e começam a dar lambada neles. Nós proibimos vocês de falar em Jesus. Nós proibimos. Chamaram os apóstolos para dar uma coça, uma chamada de atenção. E Pedro não se intimida, não, provando maturidade, porque uma vez ele morreu na negação, no virar as costas para Jesus, não aproveitou a chance que tinha. Para mim, o trecho de hoje revela um Pedro, não vou desperdiçar mais chance não, eu já pisei na bola, não vou pisar de novo, eu já pisei no tomate, eu não vou pisar de novo. Escuta aqui, é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Nós estamos obedecendo a Deus, nós vamos continuar anunciando o nome de Jesus. Por mais que vocês nos acusam que nós matamos Jesus, foram vocês que mataram Jesus, levando-o à cruz. A postura madura de Pedro. Eu não sei se você trouxe alguma coisa para anotar, um celular, um papel. Se você for bom de memória, guarde isso. Você tem coragem de, durante o dia, você tem coragem de, pelo menos uma vez ao dia, balancear as escolhas, avaliar as escolhas? O dia é corrido, apaga a pergunta do padre. Antes de você dormir, você faz uma revisão de vida todos os dias? No seminário nós não podíamos dormir sem antes, da bênção final da noite, fazer revisão de vida. Nossa, como está sendo gostoso retomar as completas na casa paroquial, e todo dia antes de dormir pegar o diário e escrever bem grande, revisão de vida. Não é da vida do outro, é da minha. E ter a coragem, meio que olhando para o espelho, perguntar, eu estou amadurecendo? Como? Quais foram as atitudes de profundo amadurecimento ao longo do dia? Quando eu paro de olhar para a morte, eu não cresço na vida, eu fico chato e mimado, correndo o risco de achar que é o outro que precisa amadurecer e não eu. E eu estou dizendo isso para destacar a postura de maturidade de Pedro. Vocês não sentiram a diferença do Pedro de hoje com o Pedro que negou Jesus antes da crucifixão? Peitou os sacerdotes no sinédrio. Nós vamos, ou seja, mudança de vida, começar de novo, sem nhenhenhé, sem casquinha de ferida, sem reclamar, começar de novo.
E o segundo destaque que faço, e hoje prometo não me alongar tanto, mais do que já alonguei. Depois que Pedro falou tudo o que falou para os sacerdotes, o que é que eles disseram? Ou o que eles tomaram de decisão? Ai, não me deixa no vácuo, não. O que eles tomaram como decisão? Tá bom, vou ler de novo. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. A mesma atitude que tiveram com Jesus. A mesma. Ou seja, não tem diálogo. Não gosto de você, ponto final. Não tem diálogo, eu quero te matar. Não tem diálogo, ponto final. Olha para quem está do seu lado e diga. Olha para quem está do seu lado e diga o que eu vou dizer. Se você continuar tratando os outros sob os seus critérios, acorde. Se Deus for se pautar nos seus critérios, você não entra no céu. Entendeu o que é que desenha? Vocês já repararam que se Deus for se apoiar nos nossos critérios, no critério de cada um está lascado? Se nosso Senhor hoje chegar e falar assim: olha, cheguei, vou te levar, te peguei de surpresa, só que você será neste momento julgado por mim a partir dos seus critérios. E aí, vamos? Na hora, eu já ia falar para Jesus: desculpe, passou a vez. E será que essa falta da revisão de vida não está nos privando de contemplarmos nossos critérios, que são diferentes dos critérios do Cristo? Completamente dos critérios do Cristo. Certa vez, um padre muito rebelde, estava numa reunião com o bispo para aprovar a ordenação dos novos padres. E ele começou: esse menino não pode ser aprovado, esse menino é assim, esse menino é assim, esse menino é assim. E o bispo, muito pai, olhou para o padre e disse assim: eu não estou te entendendo. Hoje você é padre, e você custou ser padre. Você já parou para pensar que se eu for seguir os seus critérios, não era para você ter sido ordenado padre? Se formos aplicar em você os seus critérios, você nunca seria padre. Pairou-se um silêncio na reunião, e aí todo mundo resolveu a ter mais misericórdia. Hoje o padre está insistindo muito nessa cena dos Atos dos Apóstolos, porque o padre está preocupado com as nossas comunidades, em detrimento da palavra de Deus. Se ouvíssemos com mais detalhe a palavra de Deus, nós sentiríamos vergonhas de nós e de nossas comunidades. Nós sentiríamos vergonha de cada um de nós. Por quê? O discurso positivo, ele não pode ser enganador. Mas em muitos lugares o discurso positivo, da valorização positiva, tem sido um discurso enganador. É como: eu dou conta, eu sei, mas no fundo, você está usando o discurso positivo de forma enganadora. Pare um pouquinho e pense nos seus critérios, na sua vida, faça uma boa revisão de vida, e aí depois ajude a comunidade a crescer. Se você pudesse sair de você agora e fosse vítima de você, a sua própria vítima, você suportaria? Você suportaria? Se nosso Senhor fosse me julgar a partir dos meus critérios, será que eu me salvaria? Se você fosse julgado a partir dos seus critérios, você se salvaria? O olhar de Jesus é muito doce e ajudou os discípulos a se regenerarem e amadurecer. Eu insisto e termino. Pedro, ele me enche de esperança no texto de hoje. Negou Jesus 3 vezes
E na cena de hoje mostra amadurecimento. Amados, hoje eu tô meio professor demais. Mas sério, pegue um papel e uma caneta, antes de dormir, faça o exercício de hoje, revisão de vida. O que eu fiz hoje? O que eu falei hoje? Quem que eu vi? Como eu falei das pessoas? Como eu olhei para as pessoas? Que conclusão eu chego? E aí eu termino do jeito que comecei. A morte, ela tem que ser escola, tem que ser, senão nós nunca vamos viver bem. Porque, por exemplo, hoje, eu queria que nosso Senhor visitasse o meu coração, para saber como eu estou celebrando essa missa. Depois de ter vivido uma noite muito difícil, o padre ficou 22 horas sem dormir, de tanto sofrimento. E a coisa que eu mais queria hoje era celebrar a missa. E como hoje, na fadiga, eu fui ler São João Bosco, Dom Bosco ensinava os seus jovens na escola: confesse-se, como fosse a sua última confissão. Não tenha medo das suas vergonhas, porque pode ser a última chance que você tem de colocar para fora os seus pesos. Celebre a Eucaristia como se fosse a sua última. E aí ele completa: porque a morte ensina a ser assim. Quem que te garante que hoje você vai dar o seu último abraço nos seus filhos, se não é o seu último abraço no seu marido, na sua esposa? Se essa não é a nossa última missa, nós precisávamos agir mais assim, como se fosse o último. Agora, vocês já repararam que essa metodologia só tem se aplicado nas festas, nos prazeres? Daqui a pouquinho em Corpus Christi nós vamos ter a ceia. Nós aqui no Alfredo Freire não dormimos, ainda mais quando eles ficam hospedados por aqui. Eu não vejo nenhum problema da festa. Eu vejo o problema na mentalidade que se tem de apagar a luz, ninguém é de ninguém. Ou seja, pode ser minha última festa, então eu vou aproveitar. Aí nessas horas eu apelo para Gandhi: viva como se fosse morrer amanhã, mas aprenda como se fosse viver para sempre. Viva aprendendo com a morte. Viva aprendendo com a morte. Aproveite, mas cresça, como se fosse, amadureça, como se fosse viver para sempre, para sempre. Nós vamos colocar Jesus aqui agora. Nós vamos apagar as luzes. E eu queria implorar para cada uma, valorizar mais os sinais de Jesus. Eu estava pensando, quando eu perguntava a vocês: que jeito que você veio para a missa hoje? Quais são os propósitos, os valores? Você já parou para pensar que nós aqui somos muito privilegiados? Hoje eu estava vendo o relato de algumas comunidades, inclusive da nossa diocese irmã, que não tem Eucaristia, não tem padre. Hoje você e eu podemos chegar aqui, Capela do Santíssimo, com as luzes acesas, indicando: tem Jesus ali. Acabamos de celebrar a Eucaristia, você comungou, você é sacrário de Jesus, você vai levar Jesus para sua casa. Nós vamos adorar Jesus agora. E aí eu fico pensando: nós vamos um dia dar valor só quando perdermos? Imagine só, sei lá, acontece uma tragédia, morre metade dos padres da diocese. Quantas paróquias vão ficar sem padres, sem Eucaristia? Não precisa ir muito longe, basta olharmos na época da pandemia. Quantas pessoas ficavam: nossa, eu quero missa, estou fazendo falta missa. Quando começou a poder participar, os mesmos que gritaram: eu quero missa, é um povo que não vai, não vem, não participa. Ou seja, quando foi tirado, sentiu que faz falta. Agora que foi devolvido, parece que não. Já reconquistei, não morri mesmo, deixa eu viver, deixa eu ser feliz,
Deixa eu viver, custe o que custar, a felicidade. Vamos aprender mais com a morte e viver melhor, mais leves, mais leves. E desculpe-me, não estou querendo apimentar, não. Se você morresse essa noite, seria se arrepender do quê? Ao longo desse dia. O que não deu tempo de você consertar, viver? E amados, nós vamos cantar que Deus me ama e eu não estou só, para celebrarmos um Cristo que não desiste de nós, não desiste. Que pena que nós desistimos uns dos outros facilmente, porque nós não seguimos os critérios de Jesus, não seguimos. E como cada dia que passa o meu coração dói, quando eu vejo nossas imaturidades, porque nós não seguimos os critérios do Cristo. Os nossos critérios são mais importantes que os dele. E a vida vai continuando pesada, difícil, doída, machucada. Quando Jesus chegar aqui, tenha coragem de olhar para ele e perguntar: e aí, cara, você não quer me ajudar não? Meus critérios são iguais aos teus? Eu tenho a mesma misericórdia que o teu coração? Eu tenho o mesmo olhar que o teu olhar? Eu olho como você? Eu sinto como você? E enquanto isso, a tônica será: eu não estou só, eu não estou só. Ele cuida de mim, está na Eucaristia, não desiste de nós, não desiste. Ele é a nossa referência de perseverança.